que é focado em redação, humanas e linguagens. Então, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre quais são as contribuições da biologia cognitiva, certo? Para te ajudar a estudar, para que você entenda alguns detalhes e algumas nuances sobre a sua metodologia, sobre a sua abordagem de estudo, pensando principalmente agora nessa reta final, pensando principalmente o que você vai ter que fazer para se dar bem na prova, para se dar bem no Enem de modo geral, aproveitando agora essa última semana e aquela semana de intervalo para a prova do segundo dia, de matemática e natureza, certo? Então, o que eu vou te apresentar aqui são duas coisas. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é a tua performance de estudo e o que é a tua performance de resultado, para que você entenda de que forma a biologia cognitiva, a neurociência pode contribuir para os teus resultados. Então, vamos organizar aqui um esquema da seguinte forma. A gente vai falar de biologia cognitiva. E isso vai mexer, repara, em duas coisas. Na sua performance enquanto estudante, certo? Ou seja, a tua performance de estudo. E essa performance de estudo vai trabalhar no quê? No seu resultado. Quando você estuda, você busca resultados, correto? Você estuda querendo o quê? Um resultado, uma nota, uma aprovação, uma melhoria. Então, essa tua performance de estudo vai refletir na sua performance de resultados. E aí, para você ter o resultado que você precisa também, além de saber o conteúdo, você precisa também saber um pouquinho sobre como é que o seu cérebro aprende, como é que o seu cérebro funciona e de que forma tudo isso pode ajudar você a melhorar na prova. Então, repara só, quando eu falo de biologia cognitiva e performance de estudo, a gente tem que pensar aqui em duas condições, certo? A gente vai falar de aprendizagem e a gente vai falar também de, vou botar aqui, aprendizagem, certo? E dessa aprendizagem a gente vai ter que falar da parte da fisiologia, de forma bem rápida, e da parte psicológica, certo? E aí, quando eu falo de aprendizagem, eu tenho que falar de quê também? Tenho que falar de estratégias. Então, se eu quero aprender alguma coisa, aprender um conteúdo, me dar bem no Enem, eu preciso primeiro entender como é que eu aprendo, que estratégias eu vou utilizar aqui para daí refletir no meu resultado, para melhorar a minha nota, a minha performance nessa prova, certo? Então, primeiro, só um detalhe bem rápido para a gente não ficar aqui falando de biologia. Quando você aprende, você tem que lembrar, você tem que saber que a aprendizagem é um processo fisiológico, certo? Então, aprender é um processo. E esse processo é um processo fisiológico que passa pelo campo elétrico e passa pelo ponto químico, certo? Ou seja, você usa impulsos nervosos, que são elétricos, e que se manifestam em termos de aprendizagem através de neurotransmissores, que são substâncias químicas. Então, quando você estuda, você tem que lembrar que você está usando o seu cérebro, que é um órgão. E para isso, você vai usar o quê? Você vai usar recursos, você vai usar, essencialmente, energia. E, dessa forma, você precisa também investir em tempo. Ou seja, aprender alguma coisa demora, aprender alguma coisa gasta energia. Então, você tem que ter uma certa paciência. Só que agora a gente está na reta final, Não dá mais para esperar. Você não tem mais tanto tempo assim para estudar. Então, o que eu vou te mostrar aqui? Eu vou te mostrar que, além do aspecto fisiológico, existe um campo da psicologia que vai trabalhar com um aspecto associado à sua motivação, certo? E ao seu controle de ansiedade. E aí, olha só, eu já sou professor há 11 anos nessa área de pré-vestibular, terceiro ano, formação para processos seletivos. E uma coisa que eu vi nesses 11 anos foi o seguinte: em 11 anos, o que eu mais vejo são alunos que têm alto índice de acerto, são pessoas que têm altas competências, mas que no dia da prova perdem boa parte das suas competências, das suas habilidades, por causa do monstro da ansiedade. Essas pessoas chegam tão estressadas na prova que elas acabam não lembrando direito, elas acabam não rendendo direito, e por isso eu vou te mostrar aqui um detalhezinho que vai sair da fisiologia, que vai passar para a psicologia e que vai chegar aqui na sua performance de resultado. Então, acompanha só o raciocínio. Seguinte, quando a gente fala que a aprendizagem passa por aspectos psicológicos, a aprendizagem passa pela motivação e por um campo de ansiedade. E aqui, quando a gente trabalha isso, a gente fala sobre atenção, a gente fala sobre concentração e a gente fala uma palavra mágica aqui que é foco. E o que eu quero te mostrar é como você vai manter o seu foco no seu resultado
durante a prova. Só que repara só, antes disso, eu vou falar que a aprendizagem é um processo fisiológico que passa pelo campo elétrico, pelo campo químico, que demanda tempo e energia. E essa aprendizagem, para ela acontecer da forma correta agora, nessa reta final, ela vai precisar de umas estratégias. Agora, faltando uma semana, você deveria investir nisso aqui, em estratégias interpessoais de aprendizagem. Ou seja, nessa fase final, que você já está cansado, que você já não rende, que você já está de saco cheio, é importante você ter o quê? É importante você ter alguém para estudar junto. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente aprende de forma fisiológica. Esse processo aqui, que é elétrico e químico, ele acontece através de estímulos. E quando você estuda com alguém, você tem um estímulo dobrado. Porque quando você estuda com alguém, você escuta, você vê, você fala, você explica. O poder cognitivo por trás disso é muito grande. Então, nessa fase final, é importante que você tenha alguém com quem estudar junto, porque dessa forma você aumenta o seu nível, você cria um compromisso com alguém e nesse compromisso você busca um pouco mais de motivação e compromisso com você, certo? Então, nessa retinha final agora, de uma semana para a próxima prova e 2 semanas para a prova de matemática e natureza, busque um parceiro, uma parceira de estudo, certo? Se você buscar aí por aí na internet, você vai encontrar várias notícias que mostram pessoas que tiveram altos resultados porque estudaram com alguém, certo? Então, nessa reta final, busque uma dupla, um trio de estudo que ajude você a subir o seu nível. Além disso, você vai ter que tomar cuidado também nessa fase agora com o aspecto de estratégia de reforço. Ou seja, agora não adianta mais você estudar muita coisa nova. Você não tem que estudar coisas novas nem aprender necessariamente alguma coisa nova. Você tem, na verdade, que fazer o quê? Revisão daquilo que você já sabe, certo? E dentro desse conceito aqui, dentro desse reforço, você vai usar os seus conhecimentos prévios, certo? Ou seja, você vai verificar agora o que é que você já sabe, o que é que você aprendeu, no que é que você está bom, para reforçar as lacunas daquilo que você não sabe. Nessa reta final, nessa semana final, você tem que estudar o quê? Você tem que estudar aquele conteúdo que cai com mais recorrência, que cai com mais frequência, e você também vai ter que forçar um pouquinho agora naquele conteúdo que você não gosta, certo? Aquele conteúdo que você não sabe e que provavelmente você não gosta, provavelmente é o que vai fazer a tua nota cair. Então, nesse ponto, você tem que ter agora esse cuidado, certo? Você vai estudar com alguém, você não vai necessariamente estudar assuntos novos, você vai revisar e reforçar aquilo que você já viu ao longo do ano, certo? E nesse reforço, você vai sempre buscar o quê? Conhecimentos prévios. E aí uma dica para você fazer isso, para você estimular melhor o seu cérebro e favorecer esses processos aqui fisiológicos de aprendizagem e geração de memória, nessa hora é legal você usar e abusar de desenhos, de esquemas, de animações, certo? De vídeos, de infográficos. Então, uma forma de você revisar conteúdos e pegar conteúdo de forma mais fácil e alavancar os seus conhecimentos prévios, uma forma legal de fazer isso é você entrar no Google e buscar aquele assunto que você está pesquisando, aquele assunto que você está estudando e pesquisar ele na forma de imagem, na forma de infográfico, certo? Isso vai ajudar a ativar a sua memória de conhecimentos prévios para daí você reforçar aquilo que você precisa saber, tudo bem? São estratégias importantes aqui para a gente fechar essa semana. Mas mais do que isso, a gente está pensando em quê agora? A gente está pensando em resultados. A sua performance de resultados, ela depende de 2 aspectos aqui. Você tem que conhecer primeiro a teoria de resposta ao item, certo? Que é o modelo de correção da prova que você vai ter. E você precisa saber de uma estratégia que a gente vai chamar de plano de ação de resultados. O que é isso? O plano de ação de resultados é uma estratégia que você vai ter, é uma forma de atacar a prova que você vai planejar e usar para já chegar na prova sabendo o que fazer, porque a gente vai voltar para cá. Ó. Repara, a ansiedade, o que ela é? Ela é uma condição que vai atacar você, que vai perturbar você, porque você vai ficar o quê? Imaginando o que vem lá na frente. Então, por conta dessa ansiedade, isso pode acabar atrapalhando um pouquinho a sua capacidade de atenção, de dessa atenção manter a concentração e da falta dessa concentração de você alinhar o seu foco. A ansiedade e o estresse atrapalham isso aqui. E aí o que acontece? Sem foco, você começa a ler uma questão e se perde no meio da questão. Você começa a ler as alternativas e se perde nas alternativas. Para você cuidar e alinhar o seu foco, você precisa de quê?
você precisa de uma redução do seu grau de ansiedade. E essa ansiedade aqui, você vai matar ela fazendo o quê? Fazendo o seu plano de ação de resultados. Ou seja, se você já chegar na hora da prova sabendo o que fazer, em que sequência, de que jeito, você já está meio que prevendo o futuro. E aí você vai ficar mais confortável com esse momento e já sabendo o que fazer, você só vai lá e executa. Não pensa muito não, tá bom? Então vamos entender aqui o que é a teoria de resposta ao item e como é que isso aqui vai te levar para o seu plano de ação e resultados e de que forma isso vai voltar para cá, para as condições fisiológicas e psicológicas de aprendizagem. Primeiro, quando eu falo de teoria de resposta ao item, você tem que entender o quê? Que o Enem ele vai cobrar de você coerência, certo? Ele não vai cobrar de você quantidade de acertos. Então, quando eu falo de Enem, eu tenho que pensar aqui em coerência. O que é essa coerência? É você conseguir manter um nível de acerto nas suas questões, nos seus itens, dentro daquilo que você chama de teoria de resposta ao item. Ou seja, não interessa a quantidade, interessa a coerência. Em que sentido? Você tem que acertar questões que são fáceis, você tem que acertar algumas questões que são médias e você tem que dar conta de acertar algumas questões difíceis, certo? Acho que todo mundo já ouviu falar disso, né? O TRI, o que ele faz? Ele avalia o que você sabe e avalia se você está chutando alguma coisa. Por quê? Porque se você tem questões que são fáceis, médias e difíceis, o Enem vai entender o quê? Que se você sabe realmente um conteúdo, se você estudou direitinho, ele entende que você vai acertar todas as fáceis, você vai acertar a maioria das médias e talvez você vai errar algumas das difíceis. Esse é o planinho mágico de aprovação no Enem. Basta você acertar todas as fáceis, algumas médias, algumas difíceis, certo? E aí, quanto mais você tiver coerência nisso, mais a tua nota vai subir. E aí, deixa eu te explicar aqui um negócio, então. Essa coerência, ela é baseada no quê? No que a gente vai chamar de discriminação dos itens. Depois que você faz a prova, né, o resultado do Enem demora um pouquinho para sair. Por quê? Porque todas as provas são analisadas e todas as questões são discriminadas. O que seria isso? O sistema que tem por trás do Enem, de correção, ele vai verificar quantas pessoas acertaram e quantas pessoas erraram uma questão. E, além disso, vai verificar quantas pessoas, de fato, marcaram tal alternativa, mostrando que se a maioria acertou e foi direto naquela alternativa, essa questão é fácil. Essa análise vai verificar, né, se numa questão, de repente, ali, as pessoas ficaram sempre entre 2 ou 3 alternativas, sendo uma delas a correta, essa questão vai ser considerada média. E se tem lá uma questão ou outra que 20% da população marcou letra A, 20% marcou letra B, 20% marcou letra C e assim por diante, você percebe o quê? Que ninguém sabia aquela questão. E aí essa questão será considerada difícil. Baseado nisso, a gente tem o nosso plano de ação de resultados, certo? Para você reduzir sua ansiedade e aumentar o seu resultado no Enem, o que você vai fazer? Você vai usar a técnica que a gente vai chamar aqui de 3 passagens. O que seria essa técnica das 3 passagens? Quer dizer que quando você fizer a sua prova, você vai fazer 3 passagens por ela. Você vai fazer a questão de número 1 até a 90, depois você volta e faz de novo, e depois você volta e faz de novo. Só que como é que vai ser essa relação? Você vai fazer o seguinte, na primeira passagem, você vai basicamente fazer o quê? Você vai responder as questões que a gente diz que são questões fáceis. Ou seja, você vai pegar a prova, vai começar a ler rapidinho, e você vai verificar mais ou menos aqui, numa contabilidade por alto, mais ou menos 10 questões fáceis, certo? Ou seja, se você fizer a prova de humanas, você vai encontrar 10 questões fáceis em humanas, depois mais 10 questões fáceis em linguagens, mais 10 questões fáceis em matemática e mais 10 questões fáceis lá em natureza. Só que tem uma dica aqui, um macete para você. Para o primeiro dia, certo? Para o primeiro dia lá da sua prova, você tem redação, linguagens e humanas, certo? Algumas pessoas gostam de começar pela redação, algumas pessoas gostam de deixar a redação para depois. O fato é que quando você começar a atacar as questões de linguagem ou de humanas, o que você vai fazer? Você vai buscar essas 10 questões aqui que são mais fáceis, buscando quais questões primeiro? Aquelas questões que têm imagem, que têm charge, que têm gráfico, que têm tabela, que têm algum recurso visual, certo? Você vai perceber ali, né, segundo a contagem e uma pesquisa que uma aluna minha fez, inclusive, ela mostrou ali para mim que mais ou menos entre 9, 10 ou 11 questões da prova de linguagens elas trabalham com imagens, tabelas, charge, alguma coisa assim. Então, você vai começar
catalogando as suas questões. Você já vai de olho, você vai ler a questão número 1. Se ela for muito grande, tiver um texto gigante, alguma coisa que já parecia complicada, pula, vai para a questão 2. Se você sentir que não sabe muita coisa dela, pula, vai para a questão 3. E assim você vai indo. Nesse inteirinho todo, você vai fazer o quê? Você vai dar uma olhada por alto em todas as questões. Isso já vai aquecendo o seu cérebro, já vai reduzindo a sua ansiedade e você vai fazer esse primeiro trabalho de buscar e atacar essas questões que são fáceis, essas questões que são simples, que são menores, que têm menos texto, que têm mais imagem, são mais visuais. Depois que você fizer essas 10 questões, que provavelmente são as mais fáceis, o que você está fazendo ali? Você está estrategicamente garantindo a sua base da TRI. Você está atacando primeiro as questões fáceis para depois fazer a segunda passagem. A segunda passagem basicamente é o quê? É a mesma coisa, só que agora aquelas questões que você pulou, que são as de nível médio, né, ou seja, com grau mediano de dificuldade, essas questões você vai ver de novo. Você já viu lá na primeira passagem por alto, lá no teu inconsciente, o teu cérebro já trabalhou nelas, né, você não percebe, mas lá no teu inconsciente elas já estão sendo analisadas. E quando você der uma segunda chance, uma segunda avaliação para essas questões, já vai ficar mais fácil, certo? E aí o que você vai fazer? Você vai ter ali, em média, mais ou menos 25 questões, certo? O que significa isso? Que você vai demorar um pouquinho mais de tempo aqui, nessa segunda passagem. O que vai acontecer nessa segunda passagem? Você vai verificar as questões que você pulou na primeira, ou seja, aquelas que são médias, e de repente já vai também se deparar com as questões difíceis ou muito difíceis. Essas questões que você considera como difíceis, você nem faz por enquanto, certo? Você pula. Então, aquilo que é difícil, você, por enquanto, ignora. Você deixa para lá, certo? Você vai se concentrar em gastar seu tempo e responder essas questões agora de nível de dificuldade média. Aqui você já gastou o quê? O tempo para fazer 25 questões. Então, você já tem o que aqui? 35 questões feitas. Na primeira 1 hora de prova, né, você vai ter feito o quê? Você já vai ter feito as fáceis e você já vai estar começando a olhar para as questões de nível médio, certo? Então, guarda isso. Na tua primeira 1 hora de prova, você já matou as fáceis e já está vendo algumas de nível médio. Quando você fizer isso, né, chegando nesse ponto, você vai gastar um tempão aqui. Depois que você passar por todas essas, você vai fazer o quê? Você vai preencher seu gabarito, certo? Chegou na segunda passagem, você já vai ter feito ali 35 questões de humanas, 35 questões de linguagens, certo? Lembrando que aqui você vai fazer o quê? Na primeira passagem, você vai buscar 10 questões de humanas para fazer, aí depois você pula lá para linguagens, faz 10 questões de linguagem. Fez as 10 de cada área, beleza. Pula agora para as questões médias. E fica, né, fazendo ping-pong. Você vai lá e resolve algumas questões de nível médio de linguagem, aí depois cansou disso, vai lá para humanas, cansou de humanas, volta para a linguagem e fica nesse ping-pong, certo? Depois que você resolveu 10 de humanas e mais 10 de linguagens, e depois que você resolveu mais 25 de humanas e mais 25 de linguagens, provavelmente você vai estar lá na tua reta final, faltando pouco tempo para acabar a sua prova. O que você vai fazer nessa hora? Você já vai passar o seu gabarito a limpo, certo? Porque por enquanto você está concentrado, você tem energia, você já garantiu as questões de nível fácil e de nível médio. Ou seja, você está jogando a favor da TRI, certo? Se você não fizer essa estratégia, o que vai acontecer? Se você fizer primeiro a questão número 1 e ficar batendo cabeça na questão número 2 e depois na questão número 3 e assim por diante, vai que a questão 75 em diante, né, tem um monte de questão fácil. E vai que lá você já está cansado, ou vai que lá o teu tempo já estourou. O que vai acontecer? Você vai acabar deixando de fazer com cuidado uma questão que seria fácil. E se você erra uma questão fácil, a tua nota despenca. Então, por que é importante fazer a estratégia das 3 passagens? Para garantir que você vai acertar as fáceis e manter o teu assoalho de notas. Depois você faz as médias e sobe a tua nota. Se você não faz isso, se você faz a prova de forma linear, o que pode acontecer? Pode acontecer de você chegar cansado, estressado já, com teu rendimento mais baixo lá nas últimas questões, e pode acontecer de algumas das últimas questões serem fáceis ou médias, e você vai acabar errando por cansaço, por estresse e não por competência. E aí, com isso, você vai ser punido pelo TRI, então você não pode dar essa chance. Tudo bem? Então, vamos lá. Você fez as primeiras 10 questões, depois fez as primeiras 25 questões, sempre buscando, tá? As fáceis e as médias. Depois que você passou para o gabarito, o que sobrou?
sobraram só as questões difíceis. Provavelmente, você vai ter aqui 10 questões que sobraram, certo? Ou seja, nessa conta toda, você fecha as 45 questões, tudo bem? Quando sobrar esse tempo aqui para as questões difíceis, o que vai acontecer? Você vai ter o tempo que tiver para fazer elas. E se for pouco tempo, não tem problema, porque você deixou para o final só as questões difíceis. E aí o que vai acontecer se você errar? Quase nada, porque todo mundo vai errar também. Então, lá para o TRI, interessa o quê? Que você acerte o que todo mundo acertou e que você pode errar, inclusive, o que todo mundo errou. Então, se nessa hora você errar algumas questões porque você já está cansado ou porque não deu tempo e você teve que chutar, não tem tanto prejuízo assim, tudo bem? Então, isso é uma estratégia para você fazer o quê? Para você alavancar seus resultados e melhorar seu rendimento na prova. E aí, com isso, nós temos o quê? Nós temos um plano de ação de resultados, onde você já chega na prova sabendo o que fazer, como fazer e em que sequência. Quando você já tem essa consciência, quando você já tem essa estratégia e já tem isso planejado, o que acontece aqui? A sua ansiedade, ela já é bem reduzida. Por quê? Porque você já sai ali direcionado, você não vai fazer uma prova às cegas, certo? Muita gente que vai fazer a prova sem qualquer tipo de orientação não entende que tem essas estratégias aqui por trás. E aí sai fazendo a prova de qualquer jeito, e aí de repente vai que você pega lá na terceira questão, uma questão muito difícil. E aí você fica lá batendo cabeça, isso vai te fazer o quê? Isso vai te deixar mais estressado, mais ansioso e vai começar a afetar a sua motivação também. Tem gente que quando vê a primeira, segunda, terceira questão e já acha muito difícil, acontece o quê? A pessoa já começa a achar, não vai dar, eu sou burro, ano que vem eu tento de novo, e aí já começa a se sabotar. Então, para você não se sabotar, é importante que você entenda que, aleatoriamente, você vai encontrar 10 questões muito complicadas. Mas também, se você buscar na prova, você vai encontrar 10 questões muito simples. É só você começar por essas, certo? Quando você percebe que consegue fazer a prova, que está fácil, que você consegue acertar algumas questões de cara, isso vai fazer o quê? Isso vai mexer na tua motivação, vai te deixar mais feliz. E mais motivado, você tem que mais atenção e com essa atenção direcionada você aumenta o seu foco. E aí com isso você consegue fazer melhor uma questão, você consegue melhor ir nessa prova, tudo bem? E aí um detalhe que a gente tem que saber aqui é o seguinte, ó. Isso tudo aqui é uma estratégia genérica. Vamos agora colocar ela no primeiro e no segundo dia. Lá no primeiro dia, o teu plano de ação de resultados, de 3 passagens, ele vai passar pelo seguinte, você tem uma redação para fazer também. Para muita gente é interessante fazer o quê? É interessante, antes da primeira passagem, fazer uma primeira olhada nessa redação, certo? Você lê os temas, você verifica o que aparece ali, faz o teu brainstorm, faz a tua tempestade de ideias, coloca lá o esqueleto dela e aí, de repente, começa a fazer a primeira passagem. Por quê? Porque, de repente, você vai esquentando o cérebro, você vai ficando criativo, as questões vão te dando algum repertório extra e você pode, quem sabe, aproveitar alguma coisa disso. E aí, provavelmente, da primeira para a segunda passagem, você já se sente à vontade para voltar para a redação e fechar ela. Feito isso, você vai para a segunda passagem, termina as questões de nível médio, preenche o gabarito e aí vai lá e termina com aquelas questões difíceis. Lembrando de sempre transitar um pouquinho de humanas, um pouquinho de linguagens, para você não encher o saco e não cansar de todas elas, certo? Outro detalhe, geralmente as questões aqui de nível médio, né, de nível médio de dificuldade, elas serão questões com texto às vezes médios e às vezes grande. Quando você tiver um texto muito grandão, o que você vai fazer primeiro? Você não vai primeiro ler o texto para depois ver a questão. Você vai primeiro buscar lá no meio da questão o enunciado, o comando. Você primeiro lê o comando, aí vai para o texto e aí volta para as alternativas, certo? Lembrando de quando tiver que fazer isso, você sublinhar, anotar, circular, sinalizar tudo que você puder naquela questão em termos de palavras, comandos e qualquer coisa que possa parecer especial ali, certo? É importante que a sua prova termine toda rabiscada, tá? Você tem que rabiscar a sua prova, porque também vai ajudar a manter um grau maior de atenção e de foco. Então, ao se deparar com questões de nível médio, tá? Não esquece disso. O texto às vezes pode te assustar, mas é só você primeiro ler no enunciado e depois ir demarcando lá no texto o que foi que o enunciado pediu. Você vai fazer uma espécie de caça-palavras para direcionar e melhorar a sua leitura. Feito isso, você vai ter as questões difíceis, né? Essas questões difíceis aqui, de novo, serão difíceis para todo mundo. E aí, qual que é uma outra estratégia que você pode usar aqui? Você pode usar o chute mirado, né? Se você realmente não faz a menor ideia do que é aquela questão, você pode verificar aqui, ó. Você já começou a fazer o gabarito, lembra?
você já tem mais ou menos ali visualmente anotado quantas alternativas A você marcou, quantas alternativas B, C, D e E. E aí, o que você tem ali em média? 9 alternativas para cada questão, certo? Então, você vai ter 9 questões que é a letra correta, que a alternativa correta vai ser a letra A. Você vai ter mais 9 questões que a alternativa correta será a letra B, e assim por diante. Então, quando você chegar aqui, nessa terceira passagem, e nessa hora de encarar essas questões difíceis, o que você vai fazer? Você vai fazer uma contabilidade lateral. Você vai verificar quais foram as alternativas menos marcadas e menos assinaladas. E se tiver que chutar, você vai chutar nessas alternativas que você marcou menos até então, certo? Isso não vai garantir que você vai acertar, mas vai aumentar as suas chances de acerto, tudo bem? Isso para o primeiro dia. Lá no seu segundo dia de prova, o que acontece? No segundo dia você vai fazer a mesma coisa, são 3 passagens. O que muda no segundo dia? No segundo dia não tem a redação, você vai ter uma prova inteira de matemática e uma prova misturada de biologia, física e química que compõe a área de natureza, certo? Qual é a estratégia para o segundo dia? Nesse segundo dia, você vai fazer a primeira passagem sempre começando com matemática, certo? Não esquece que matemática, historicamente, é uma das áreas que normalmente tem as melhores notas, certo? Todo ano, se você analisa as notas de Enem, a matemática fica ali, ou talvez quase em primeiro e geralmente em segundo. Ou seja, costuma ser fácil, certo? Apesar das pessoas, né, terem essa ideia de que matemática é complicada e difícil. Na verdade, matemática costuma ter boas notas no Enem. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a primeira passagem em matemática, porque matemática é uma disciplina sozinha, são 45 questões. Então, você vai fazer o quê? Você vai primeiro fazer 10 questões de matemática, sempre começando por aquelas questões de quê? De análise de gráfico, de tabela, aquelas questões que têm algum recurso visual lá em matemática, certo? Você vai ver gráficos, tabela, qualquer coisa que tenha ali nesse sentido. E também, claro, você vai acabar se deparando com aquelas questões bobinhas, né, de continha básica, de matemática básica. Essas você elimina logo de cara e faz logo, certo? Feito isso, o que você vai fazer para descansar um pouco de matemática? Matemática é uma prova cansativa. Então, para descansar de matemática, você vai agora lá para a biologia, que costuma ser, né, a disciplina, a área mais fácil entre biologia, física e química, né? As pessoas têm, geralmente e recorrentemente, mais acertos em biologia. E quando saem os relatórios do Enem, quando saem os relatórios de TRI, aquelas questões de biologia costumam ser entre fácil e médio para a maioria das pessoas. Vilão, geralmente, quem é? Ou química ou física. Geralmente, química, certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer, primeiro, as 10 questões de matemática, as fáceis, as mais simples, as mais rápidas. Depois, eu vou gastar um tempo lá em biologia, vou fazer algumas questões de biologia, certo? Provavelmente as fáceis. Aí depois eu volto para matemática e faço mais algumas. Depois eu volto para física e faço mais algumas. Daí eu volto para matemática, depois volto para química e fica fazendo esse ping-pong. Por quê? Se você fizer toda a prova de matemática de uma só vez, você pode acabar se complicando. Então, normalmente, o que você vai fazer? Você vai resolver todas as questões que têm cálculo, né? Lembrando que matemática nem sempre vai ter cálculo, física e química nem sempre vai ter cálculo, então você vai fazer todas as questões de cálculo primeiro e deixar aquelas questões que são conceituais de biologia, de física, de química e algumas até de matemática, essas você vai deixar para o final, certo? E aí com isso você vai fazer também uma espécie de adaptação aqui. Nesse formato, né, você ainda vai fazer o quê? A seleção das questões fáceis, médias e difíceis. Só que você vai transitar um pouquinho mais entre as áreas, certo? Você vai fazer um pouquinho de fácil em matemática, um pouquinho de fácil em biologia, um pouquinho de fácil em física e assim por diante. Quando fizer todas as fáceis, né, que no fim das contas vão acumular ali mais ou menos umas 20 questões, aí você começa as questões de nível médio, ou seja, você vai fazer 25 questões de matemática e 25 questões de natureza, também fazendo esse ping-pong entre elas. Quando você matar essas 50 questões, você vai ter ali um punhado de mais ou menos 20, 25 questões difíceis de matemática, física, química e biologia. Essas, como a gente já viu lá no primeiro dia, certo? Você vai deixar para o final. Se errar, menos mal, menos prejuízo, mas pelo menos você deixou elas para o final. E aí isso vai ajudar lá no teu TRI e vai melhorar o seu resultado, certo? Então, só reforçando e revisando isso aqui, o que eu tenho que lembrar mesmo? Eu tenho que lembrar que para eu ter resultados, eu preciso ter estudo, certo? Então, a tua performance de estudo vai interferir aqui nesses seus resultados. E para essa reta final, lembrando que você vai ter que lidar também lá no segundo dia com matemática, física e química, uma outra estratégia interessante de você colocar aqui
é o quê? É a resolução de exercícios comentados. Então, nesse momento, da primeira para a segunda semana de Enem, é legal você buscar o quê? É legal você buscar na internet, no YouTube, você vai buscar questões resolvidas e comentadas passo a passo, certo? Para matemática, física e química, tudo que tem cálculo, é interessante você buscar no YouTube, na internet, aquelas questões que a pessoa vai lá, explica, esmiuça detalhe por detalhe. Ali você vai aprender alguma coisa. Outro ponto também, em termos de estratégia, é o seguinte, ó. Eu falei para vocês que vocês vão ter que fazer o quê? Um estudo interpessoal, ou seja, você vai estudar com alguém. Você vai estudar, na verdade, revisando. E nessa revisão, na verdade, você vai tentar resgatar seus conhecimentos prévios. Tudo isso aqui funciona melhor nessa fase final, principalmente se você fizer esse estudo resolvendo o quê? Resolvendo questões, certo? O que eu vou fazer aqui? Na resolução de questões, você vai acabar descobrindo quais são os temas mais recorrentes, você vai aprender a lidar com o formato da prova, você vai aprender a lidar com a interpretação que essa prova exige e mais um detalhe, você está cansado, certo? Você já está de saco cheio, já está esgotado. É bom você fazer questões nessa condição, por quê? Porque lá no dia da prova, provavelmente você vai estar cansado. Então é bom que nessa reta final você se acostume a fazer questões estando cansado. Então no final do dia, quando você não aguenta mais estudar, quando você já está de saco cheio de tudo naquele dia, naquela hora do cansaço, você vai lá e resolve algumas questões. Por quê? Porque você tem que treinar teu corpo a funcionar mesmo cansado. Porque é assim que você vai estar no dia da prova, certo? Então, feito isso, resolvendo questões, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar reforçando alguma coisa, revisitando conhecimentos prévios, você vez ou outra vai buscar na internet comentários e soluções para aquelas questões, e mais legal ainda se você fizer isso com alguém, né? Resolver listinha de exercício e comentar exercício com colegas de estudo rende bastante resultado, faz você crescer, vai subir o seu nível, certo? E aí um último detalhe que é importante você guardar aqui é o seguinte, ó. Quando a gente fala de resolução de questões, é óbvio que você vai resolver o quê? Questões do Enem, certo? Questões das edições mais recentes, de 2018, 2017, até 2013, 2014, tudo bem? Só que também a gente tem que lembrar que esse ano, por questões aí de mudança de governo e etc., a gente tem aí algumas sinalizações de que a prova vai ficar talvez parecida com alguma coisa do formato FUVEST, ou alguma coisa do formato WERD. Então, nessa reta final, se eu fosse você, eu gastava todo o meu tempo de estudo revisando e reforçando o quê? Conteúdos através de questões dessas 3 bancas, certo? Você vai buscar, como sempre, questões de Enem, mas coloca aí no seu dia a dia algumas questões da FUVEST, certo? Verifiquem questões da FUVEST e verifiquem também questões da primeira fase da WERD. Então, primeira fase FUVEST, primeira fase WERD, são bancas que vão te ajudar a entender o que provavelmente vai ser o Enem de 2019, tudo bem? Fazendo isso nessa última semana para linguagens e humanas e na próxima semana para matemática e natureza, você consegue dar conta de melhorar a sua performance de estudante, então você vai se sentir bem, você vai se sentir motivado, você vai perceber que você está fazendo a coisa certa, do jeito certo, na condição correta, e isso vai afetar psicologicamente o seu nível de ansiedade, vai reduzir, certo? Quando tudo isso estiver acontecendo, você vai perceber o quê? Que o seu rendimento enquanto estudante vai melhorar. Melhorando esse rendimento de estudante, automaticamente você melhora a sua performance de resultados e lá na frente você vai coletar, né, você vai receber uma melhor nota por conta disso. Tudo bem? Então, era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje, certo? Eu espero ter contribuído para essa última semana de preparo, tudo bem? Não esqueçam que nessa fase final vocês vão ser bombardeados por aula, por comentários, por sugestões, por orientações. É interessante você ter filtro nessa hora, né? Você não pode simplesmente acreditar em tudo que você vê no YouTube, em tudo que você vê na internet, você não pode se sobrecarregar de todas as dicas do mundo, porque você vai ter tanta coisa para fazer que você vai acabar não fazendo nada. Então, nessa semana, o teu foco é o quê? É estudar e revisar e reforçar apenas humanas e linguagens, pensar em redação e bater com força nisso tudo. Para na semana que vem, só olhar para a matemática, só olhar para a natureza e terminar com essas estratégias. Sempre lembrando de levar para a sua prova o seu plano de ação e resultados. Fazendo isso, é certeza de sucesso. Tudo bem? E se você quiser, então,
acompanhar mais alguma coisa, saber de mais algum detalhe, você pode também me seguir lá no Instagram, tá? Você me encontra lá como @aprenda.mais, certo? Onde eu também falo sobre dicas, sobre orientações, sobre neurociência e biologia cognitiva, beleza? Então é isso, boa prova. Como a professora Mirelle falou, não te desejo sorte também, porque sorte é uma coisa que não tem nada a ver com